as vozes soturnas da noite, Suindara, a coruja, Bacurau e Urutau, sons de grilos, sapos, lobas e onças, sons da noite, que nasceu por causa de uma criança muito curiosa, que talvez tenha nascido já lá nas cercanias de uma cidade pequena, com colinas cobertas de flores coloridas, na qual nasceu também uma menina encantadora, cujo sorriso parecia feito de luz e que iluminava o mundo real e aquele que só existe na imaginação. Eu também tenho a minha veia literária, embora sejam recorte e cola de partes de 2 livros distintos, A Noite Sem Fim e esse outro, Lilá e o Sorriso que Iluminava o Mundo. Livros distintos, mas igualmente belos, porque foram compostas por essas 2 belas mulheres que estão aqui comigo hoje, que é a nossa conversa cultural. É um prazer que eu recebo as escritoras Bel Bandeira e Sara. O teu sobrenome é que é difícil, né? Fail. Sara Gabriela. Sara Gabriela Fail. Isso, da Luz. Da Luz. Da Luz. E vocês são 2 pessoas iluminadas, né? Você eu conheci na Feira Literária de Itajaí. Não, Feira Literária de Itajaí, não. Na Festival Literário. Sejam muito bem-vindas aqui à nossa conversa. Delícia. Muito obrigada. Então, vamos começar a nossa conversa aqui pelo tema, não exatamente pelo tema da literatura infantil, infanto-juvenil. Mas eu queria saber o seguinte, né? Vocês já atuam em outras áreas também. Você, eu sei que está no magistério, é isso, né? Não? Eu trabalho na arte e educação também, né, na formação de professores, educadores da rede de ensino fundamental e ensino básico, na formação para aulas de musicalização e contação de histórias. Isso eu já faço já há bastante tempo. Mas também atuei bastante com as crianças em aulas diretas de musicalização infantil, oficinas de contação de histórias, idosos, todas as idades. A PAI também, já trabalhei bastante com a PAI, com a AMA, tanto com musicalização como com contação de histórias. E você, Sara? Eu sou funcionária pública há 18 anos. Em que área? Eu trabalho no SEMASA, no atendimento direto ao público. Olha, não tem nada a ver com literatura. Mas sou designer gráfico de coração, assim, de muito tempo, trabalho com artes. E mãe, né? Como mãe, a gente começa a observar muito as crianças, as relações. E aí surgiu, assim, esse desejo enorme de colocar algumas histórias no papel. Muitas histórias que estão nos livros fizeram parte do nosso dia a dia, ali, eu com as crianças, com outras mães, um aprendizado, né? Então, posso dizer que foi isso que te motivou a tu escrever o teu primeiro livro? O que te motivou, assim? Qual foi a fagulha? Eu acho que a principal é a maternidade, né? E a observação das diferenças e da inclusão de cada criança, das diferenças de cada criança, da importância daquela criança que é mais inclusiva no meio escolar também. A Lilá, ela foi um presente que chegou para mim, né, uma inspiração, e ela veio assim para mostrar para as outras crianças que vão ter acesso ao livro a importância de observar, de incluir e observar cada dia. E contigo, Bel, como é que foi assim para... eu sei que você já tem toda uma veia artística, você faz contação de histórias, você é muito dramática no palco, eu adorei te ver assim, né, aquela coisa realmente de sentir a história quando está contando. Mas assim, para escrever mesmo, por exemplo, A Noite Sem Fim, o que te motivou? A Noite Sem Fim, ela está comigo há uns 15 anos, assim, como contação de histórias na prática. E tem uns 4 anos que eu tô com ela escrita. Então, quando eu decidi colocar A Noite Sem Fim no papel, foi ali naquele período de pandemia, então tem esse processo de reclusão da gente também, né, de estar saindo dos palcos e
e estar nesse local onde a arte vai sendo dialogada de outra forma, né? Então, eu comecei a enxergar esse viés, assim, de trazer as histórias que eu já contava para a literatura de fato, e já sempre escrevi, né? Como escritora, eu tenho algum material, assim, já tanto poético como de contos. Estou vendo ali, você trabalha com cordel, é isso? Eu tenho cordel também, eu tenho algumas coisas escritas e eu estou bem feliz, assim, como contadora de histórias, de estar fazendo um espetáculo que tem um livro publicado junto. Então, é um produto que ficou muito potente depois que o livro começou a caminhar junto com o espetáculo, assim. E é bem interessante, esse é um ponto no qual a gente vai voltar daqui um pouquinho, que eu quero aprofundar mais essa questão de como que você chegou na escrita do livro, ouvindo as histórias, enfim, que você já me contou, né, que é tudo história oral dos povos originários. Mas antes disso, eu achei, assim, quando eu li tanto o teu livro quanto o livro da Sara, que ambos têm uma coisa em comum. É a referência a histórias que fogem daquele estereótipo eurocêntrico. Por exemplo, Sara, ao ler Lilá e o Sorriso, eu percebi que uma das preocupações foi apresentar o tema da tolerância e da empatia, inclusive com o viés religioso. Por quê? Porque a Lilá, ela acolhe uma outra menina que é muçulmana e islâmica, né? É árabe e muçulmana. E isso é muito interessante. A Amira, ela consegue se entrosar na escola por meio desse acolhimento que teve. A escolha da tolerância em relação às diferentes religiões e origem se deveu a quê? Assim, por que você pensou nessa personagem, a Amira? A Amira, ela é uma personagem que nasceu realmente como um foco de diferença, né? Muita diferença. A Amira não fala o idioma, ela vem com roupas diferentes na escola e ela se fecha nesse mundo, né? E muitas crianças que são diferentes em alguns pontos se fecham também. E às vezes passam meses, anos ali sem conseguir dialogar diretamente com outras crianças. Só que isso pode ser aberto a partir de uma ação. Às vezes essa ação vem de uma criança, às vezes essa ação vem de um adulto. E isso não é só no mundo infantil, né? A gente percebe também essas diferenças, esse preconceito, às vezes até velado, né? Eu não tenho preconceito, mas eu não me aproximo. Isso acontece na vida adulta, na vida das crianças. Só porque o outro é o diferente. O diferente assusta, né? E a Lilá, ela tem um coração aberto, né? Ela é curiosa e ela encontra em todos os personagens coisas boas. Então, ela se aproxima e ela conhece a Mira e ela inclui a Mira, porque ela é uma criança bondosa que tem vários amigos e ela não fica no grupo dela. Ela busca mais amigos, os diferentes, aqueles que precisam de inclusão. São 3 histórias no livro, né? E essas 3 histórias ela faz isso, com pequenos gestos ela busca a inclusão. E é uma coisa que também acontece, você falou da curiosidade, né? Que acontece com o personagem central da Noite Sem Fim, que você, até quando você está fazendo a apresentação, você diz, né? Ela nasceu, foi daí que a noite nasceu, por causa de uma curiosidade de uma criança. Essa história, quando você ouviu a primeira vez, o que foi para ti, assim? Quando você ouviu essa primeira vez essa lenda, ou você tirou essa lenda compondo ela a partir de outras histórias que você ouviu dos povos originários? Eu fui numa pesquisa da Enciclopédia do Folclore Brasileiro, uma bem antiga, né, daquelas enciclopédias, né, daquele formato antigo, né, aquela encapação, assim, né? Tem muita gente que não sabe mais o que é isso. Eu devia ter trazido aqui para mostrar, né, quando eu pensei. E
eu achei muito mágico, né? Essa coisa do mistério da noite estar dentro de uma semente, né? E ela nascer da curiosidade vem já de uma interpretação minha depois de alguns trabalhos presenciais de contação com as crianças. Então, a pérola, né, que vem ali da cultura popular, né, que bebe nos povos de origem, de como a primeira noite surge de uma semente, né? À medida que a gente começa a contar isso, a gente vai percebendo algumas coisas, né? E a curiosidade que move o mundo e que a gente vê o porquê, né? As crianças, o porquê, que é muito vivo, né? Na infância, na juventude. E é o que move o mundo. Então, tem algumas interpretações minhas que vão entrando também, a partir do que eu vou observando como isso vai mexendo com as crianças ao vivo. Então, eu fiquei muito tempo contando essa história e muitas coisas foram aparecendo. Tem uma mistura de alguns contos, né, dentro dessa Noite Sem Fim. Então, eu vou montando um roteiro a partir de uma ligação que eu vou vendo dentro dentro desse próprio acervo de pesquisa, que tem ligação, né? Então, tem um dilúvio que acontece e alguns povos retratam o momento de um dilúvio, né? Tem uma grande serpente que surge, que alguns povos contam também. Então, eu fui vendo que tinha uma ligação, assim, dessa Noite Sem Fim com esse dilúvio, com essa serpente, e fui construindo também uma costura a partir de alguns trechos, causos também que eu fui Ouvindo, né? Ouvindo e vendo que tinha relação com coisas que a gente passava, que as crianças passavam, como é o caso da enchente, né? Que acaba sendo acolhido pelo causo do rio e conforta a gente, né? De saber, o rio estava com raiva, então por isso ele entrou na nossa casa. A gente não devia ter acordado o rio, a gente devia ter deixado ele dormindo. Ele acordou com o sábio. E a gente, todo mundo em algum momento também acorda, não quer acordar, né? É acordado e não gosta, né? Eu não queria que me acordasse nesse momento. Então, a gente se identificar com essa entidade da natureza também, né? De entender ela a partir de como a gente também se percebe no mundo. E tudo isso eu fui reconhecendo ao longo de 15 anos, contando histórias para essa história para milhares de crianças, assim. E assim, uma coisa que eu achei bem interessante no trabalho de ambas, né, é essa questão de que o centro é a criança, a partir dela se tem diversas visões. Por quê? Porque ela tem essa curiosidade e às vezes ela tem essa questão da contestação, né? Tá, mas por quê? Tu pode dizer assim, minha mãe falava quando eu era criança assim, é porque é assim. Não, como assim que é assim? Por que é assim? Hoje em dia não tem mais espaço do porquê é assim, né? A gente precisa explicar, as crianças precisam entender. Mas quando a gente está na literatura, a gente vai para um local de encantamento que também dá uma liberdade de escolha, assim, né, sobre o que você quer acreditar. Assim, e hoje em dia a gente vê que a juventude está seguindo uns formatos muito padronizados, né, das respostas sobre as coisas. Então, eu costumo falar para eles que tudo que existe aqui nasceu da curiosidade, né? Nasceu de um sonho, né? Tudo que foi construído, tudo que existe nasceu então para ampliar essa possibilidade de visão, assim. E isso é um assunto bem interessante, que até coloquei aqui no meu roteiro prévio, para a gente falar exatamente dessa questão de até que ponto a juventude de hoje necessita, e ainda é muito premente a necessidade de se ter livros e visões de um mundo diferentes, né? Porque está ficando tudo muito pasteurizado, parece que as pessoas estão ficando todas muito iguais, apesar de toda a diversidade que existe no mundo, né? Eu falo que nós replicamos só, né? Hoje nós replicamos. Dificilmente a gente tem uma pessoa que pesquisa, que contesta, a gente só replica. Replica o que vê na internet, replica o que falam. Então, eu acho que falta muito isso, assim, leitura, né? A
A internet não está aí para o mal também, tem muita coisa boa, mas é se buscar informações, né? E não só replicar informações. Exatamente. Mas isso que você fala também de se aproximar do que é do outro, que é diferente de si, por causa da curiosidade, essa é a grande salvação, né? Exatamente. Essa é a grande salvação, é isso, é a curiosidade. E curiosidade sua aí que vai ficar, nosso papo aqui tem que continuar no próximo bloco. É só o tempo da gente tomar uma aguinha e que a gente vai continuar essa conversa boa. Só um minuto. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui na nossa conversa, que hoje está mais do que especial, sobre literatura infanto-juvenil, com essas duas escritoras maravilhosas, a Bel Bandeira e a Sara Gabriela Fael. Eu ainda vou acertar teu nome. A gente estava num papo tão bom, inclusive aqui na hora do intervalo, né, que eu dizia assim, às vezes não dá vontade de parar de falar e tal, né? Mas eu preciso entrar, por exemplo, nessa questão dos livros, como a gente até começou a abordar esse assunto no final do bloco anterior. O estímulo à leitura infanto-juvenil. Hoje se tem um excesso de estímulos que vem, sobretudo, da internet, do celular, enfim, dessas modernidades todas que não tem como a gente fugir. A gente está inserido nisso, mas será que é possível, oferecendo outros meios, como oferecendo as leituras, os livros, oferecendo livros táteis, oferecendo experiências de contação de histórias, experiências teatrais, de musicais, é possível ganhar essa luta? Aliás, isso teria que ser uma luta? Bel, o que tu acha? O que eu vejo, né, é que quando a gente consegue proporcionar uma vivência com um grupo, seja de que idade for, né, ou que tipo de vida de imersiva tecnológica que esse grupo está vivendo, quando a gente consegue proporcionar uma vivência real, né, que está envolvendo que está envolvendo um texto literário, uma contação de histórias, uma canção, ou uma roda de conversas, né, com uma mediação literária que vai trata de algum assunto específico, né, como a inclusão. Quando a gente consegue criar um espaço de vivência, ele fica. Com certeza. Quando ele passa pelo coração, pela percepção desse grupo, dessas pessoas, quando você tem um texto potente, pessoas potentes, conscientes, fazendo essa mediação, seja qual for o grupo, e se passa pelo coração, se a vivência é real, isso fica. E causa novas formas dessa pessoa perceber o mundo. Exatamente. Mesmo que seja o próprio mundo tecnológico que ela vai continuar lidando, mas que, no mínimo, ela vai ter um pouco de mais critério, né, para tomada de decisão, de escolha, de crítica, né, a respeito do que ela está vendo. Então, as vivências têm que reais, humanas, têm que acontecer. E falar em vivência real humana, é exatamente isso que você propõe que se volte um pouco, né? Porque, principalmente no ambiente infantil, quer dizer, parece que hoje em dia não se tem mais partilha de brinquedo, né?
Então, com o livro da Lilá, a gente tem um público infantil ali até no máximo 10 anos, né? Eu tenho maiores, mas foi feito pensando até 10 anos. E eu percebo que muitas crianças vêm falar comigo, olha, o meu amiguinho é assim na escola. Elas entram no sentimento do livro e elas começam a pensar na vivência, né? Eu acho que isso que é mais importante. Acho que as crianças estão aí abertas ao aprendizado e se a gente conseguir incluir para elas coisas boas, a gente vai formar adultos melhores. E mostrar, assim, que não é só... que é necessária a vivência real. Isso. Seja por formas, meios e tal, mas também essa questão de voltar às brincadeiras. Quem é o teu amiguinho mesmo? Partilhar um brinquedo, partilhar uma roda, né? A inclusão é espetacular, né? Quando a gente começa a trabalhar com inclusão, a gente percebe que é pouco, né? A gente precisa de pouco para que as crianças despertem isso. As crianças aprendem muito rápido a inclusão. E, assim, agora a gente... Isso é legal, isso que você falou. Acho que é pouco, né? Pouco. O que eu observo muito nas escolas também, que quando entra na sistemática da diversidade, acaba focando muito no diferente e não faz o trabalho da inclusão. A inclusão é com todos, né? Acaba aí reforçando, eu acho, a diferença, em vez de botar todo mundo junto ali, ó, tá aqui, todo mundo, né? Fazer uma roda, faz uma roda e já resolve, né? Exato. Uma atividade eles se apropriam das diferenças, mas expandem o seu universo, né? Na verdade, você se expande com a diferença, você não é tornar todo mundo igual, muito pelo contrário. Né? A questão da Lilá, até eu estava comentando, eu já tenho mais 2 livros escritos, né? Em um deles, a Lilá precisa de inclusão. Ela também vai ter os conflitos e ela vai precisar ser incluída. Ela vai precisar de acolhimento, né? Então, eu acho que isso é mostrar isso também, que todos nós passamos por desafios, que todos precisam de um olhar diferenciado às vezes. E essa inclusão, ela está, assim, num nível essa necessidade num nível tão básico, assim, a timidez, né, já é um motivo de exclusão, as pessoas têm dificuldade só de se relacionar, né, a falta de... É uma questão, é mais embaixo de trabalhar os valores humanos, né, a amorosidade com o próximo. E eu acho... infelizmente, assim, a gente está vendo alguns exemplos de coisas que estão acontecendo no mundo que parece que querem reforçar o afastamento e não a aproximação. Eu vou te dar eu vou comentar um negócio até meio chato, assim. Quando a gente foi no festival, você estava atendendo, basicamente, era crianças do ensino infantil, né? Eram crianças pequenas mesmo. Aí todos eles com professores e tal, tinha muita professora muito engajada, ajudando as crianças estavam adorando, que você não sabe, ela carrega um tambor e ela fica batucando lá no meio da criançada, né? E assim, só que também, por outro lado, tinha por causa da temática dela, que é a questão indígena, é a questão da diferenciação, dessas outras histórias que existem desse mundo imaginado, né, dessa questão de coisas diferentes de outras culturas, infelizmente tinha algumas professoras que estavam com o nariz meio torcido, talvez representando algum preconceito que tenha em relação a essas temáticas. Só que isso vai contra, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz que você tem que mostrar essas coisas diferentes para as crianças, desde o princípio, né? A Lei 10.000, esqueci o número da lei. Mas, enfim, é uma lei que estabelece, em nível nacional, que todas as escolas públicas e privadas têm que ter cultura
afrodescendente e cultura dos povos originários incluídos nas suas atividades, enfim. Tem que mostrar isso para as crianças, né? E, infelizmente, a gente está num mundo meio... Às vezes as pessoas só querem mostrar o seu lado e não ouvir o do outro, né? O que você acha disso? Acho que é uma falta de conhecimento, assim, de que as culturas dos povos, né, que dão origem a nós, né, como um todo, né, que o Brasil é diverso, né, de composição de etnias, são nossa herança cultural. Então, assim, é um bem que a gente tem, é um bem que fortalece a nossa consciência, o nosso conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, não fornecer esse tipo de informação é sonegar informações preciosíssimas da nossa própria história e de quem nós somos. Então, de repente, a criança que não se identifica dentro de um espaço escolar pode ser por falta de uma informação dessas, de uma cultura, né, do povo indígena, do povo africano, né, dos povos que deram origem a nós, de como viviam, como pensam, como enxergam a natureza, como se relacionam com o mundo. E quanto mais a gente diverso é esse nosso conhecimento, mais possibilidade a gente tem de se reconhecer, né, no mundo, então, e de se identificar, né? Então, isso é necessário porque é nossa herança e a gente precisa para se reconhecer no mundo. Como é que você vê essa questão, Sara? Eu acho que muito, de repente, falta muito para essas pessoas até o conhecimento, né? Porque quando você realmente conhece, quando você entende, como a Bel falou, você não tem preconceito, você não julga, você entende, você internaliza, né? Então, acho que falta conhecimento, de repente, até treinamento para essas professoras que não têm essa sensibilidade de entender que é importante. E assim, expandindo um pouco, não apenas dessa questão do que traz a lei mesmo, mas no geral, por exemplo, da temática do que você trabalha, que é essa questão da tolerância, questão de você aceitar as outras culturas e tal, e está tudo bem, ela é diferente, mas está tudo bem, a gente está aqui para somar. Não é? Nesse sentido. E os adultos é um pouquinho mais difícil, às vezes, né? De entenderem. Criança maravilhosa, né? Às vezes as crianças é que vão ensinar a eles. E às vezes o teu trabalho é tão importante porque você vai passar para uma criança que vai acabar tocando o coração de um adulto. Né? Que os adultos passam reto às vezes. Me lembrou agora uma passagem num conto que a mulher vai fazer uma negociação e o filho dela fala, mas será que você vai conseguir? E ela fala, eu já vivi em 2 povos, em 2 culturas, eu sei 2 idiomas, então eu sei mais do que eles, eu vou conseguir negociar. E ela fala, porque eu conheço 2 culturas, eu conheço mais. É sobre o conhecimento, né? Crescimento, consequentemente. E, bom, agora mudando um pouquinho, mas nem tanto, a questão do processo criativo. Como é que é o processo criativo para vocês? Assim, por exemplo, tem gente que tem todo um ritual para escrever ou para criar uma história, ou, enfim, qual que é o processo criativo? Teu processo criativo, por exemplo, assim, você, agora vem lá a ideia, tem que parar e escrever, como é que é? Então, mãe, né? Tenho 2 meninas, as 2 têm autismo, então eu trabalho fora, né? Então é uma correria. O processo criativo é quando dá. Quando dá, a gente faz. Muita oração, né? Esse livro nasceu assim, dentro de muita oração. Eu fui muito crítica nas ilustrações, então me meti muito nas ilustrações. Queria que ele fosse leve, até por ter 2 filhas com sensibilidade alterada, que as cores não machucassem, que as cores não dessem ruído para elas. Então, foi um processo quando dá, mas com bastante zelo. Ele demorou um pouquinho para sair, mas foi com bastante zelo. Assim, os personagens, a forma de olhar dos personagens, algumas coisinhas dentro do livro que só algumas pessoas perceberam, mas conforme eu for escrevendo os outros livros, vão se identificar essas coisinhas dentro do livro. Foi bem cuidadoso.
né? Como eu sou designer gráfico, eu queria assim que ele fosse leve e acolhedor. E a história foi sendo escrita, não demorou muito, porque eu sabia o que eu queria escrever. E aí saíram 2 livros ali rapidinho, eu tive que diminuir por causa do projeto, né? Que tinha um valor X para ser feito. A escrita fluiu porque eu tive muita percepção, observação mesmo, assim, né? Da vivência das crianças, das minhas filhas sendo acolhidas, dos momentos que eu precisei ser acolhida. Eu falo assim que cada criança que passou na minha vida tem um pedacinho dentro dele lá. E Bel, eu vi o teu livro também, ele também teve um incentivo público para ser construído, né? E tem umas partes dele ali, é belíssimo, inclusive, assim, deixa eu ver, pegar aqui, tem umas coisas muito belas aqui. Por exemplo, assim, uma coisa que eu reconheci, eu não sei se esse desenho, essa maneira de pintar e de... Cadê aquele da Copa? Aqui, cadê aquela imagem maravilhosa? Esqueci onde é que está. Mas, enfim, tem uma imagem que parece uma pintura dos aborígenes, que os aborígenes fazem, que eles pegam... Eu não sei se vocês já ouviram falar, os aborígenes da Austrália, eles fazem pinturas e todo o desenho é com base do que eles veem nas estrelas. Então, assim, todos os pontinhos, todo o desenho que eles fazem, toda a pintura, são pontinhos e pontinhos e pontinhos minúsculos, coloridos, que formam o desenho. E eu reconheci isso aqui. Aí eu queria ver contigo, assim, as ilustrações estão belíssimas e se todos os cuidados gráficos nesse livro você acompanhou, se você deu alguma indicação para quem fez o desenho, como é que é? Esse trabalho com o Edson começou há 5 anos atrás, assim, quando eu decidi escrever essa história, a gente conversou muito. Ele é muito um desenho como os desenhos dos aborígenes. Olha só. O Edson, ele é um desenhista e escultor muito experiente, assim, ele já trabalha há 30 anos com desenho profissionalmente e a gente conversou sobre trazer um grafismo indígena, trazer uma identidade realista, né, que não remetesse ao caricata e ficou muito bonito. E é interessante, né, que o teu tem toda uma suavidade. O dela é uma explosão de cor, né? Irradia muita energia, apesar de falar da noite, tem muita cor, muita luz. Isso é muito interessante na questão, essa questão gráfica para as crianças, ela é essencial, né? Você tem que atender, no caso, atendendo todos os públicos, da suavidade até aquele impulso, né, vigor. É muito interessante Nós conversamos muito, assim, antes eu já tinha a ideia, assim, de cada página, o que seria, a gente conversou junto, o que colocaria em cada uma, a gente pensou nisso muito, e há muito tempo, assim, e eu sou bem lenta, né, eu fico 24 horas digerindo as coisas, elas ficam passando por mim, junto com as outras coisas que eu vou fazendo, que vai acontecendo, e daqui a pouco passa por mim de novo, e passa por mim de novo. O teu processo criativo é tempo. Até eu sentir lá, é isso. Aí depois que eu sei que é aquilo, aí eu já sei, não preciso mais me preocupar que eu já sei. Enquanto eu não sei, fica passando por mim, e eu vou montando na minha cabeça, assim, aos poucos, vou escrevendo, né? vou montando esse quebra-cabeça, né? Mas é um processo lento. Gente, é lento, mas o nosso bloco passa tão rápido que a gente nem vê. A gente extrapola o tempo. Próximo bloco vem aí, a gente ainda tem coisa para conversar, viu? Não saia daí. Vamos continuar conversando aqui, só o tempo de tomar uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify
no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui na nossa conversa, que hoje está muito boa, muito gostosa, com a Sara Gabriela Feio da Luz, que é escritora, e a Bel Bandeira, que é escritora, contadora de histórias, atriz, como é que chama quando escreve para quartel? Cordelista, né? Cordelista, cantora, compositora, também compositora aqui. Acabamos de descobrir aqui no intervalo que Sara também compõe músicas, né? Letras de músicas. Letras, né? Letrista. É letrista. Então, eu preciso perguntar para vocês essa questão da publicação, porque esse é um problema, né, uma dificuldade, digamos assim, que a maior parte dos escritores e quem trabalha com arte em geral enfrenta, que é como é difícil publicar, né? Por quê? Porque equivale não apenas ao teu trabalho criativo e tal, mas sobretudo a questão financeira, como é caro colocar um livro na rua. Eu sei que no teu caso tu teve esse incentivo público, no teu caso você teve também a lei de incentivo, né? A lei PENAB, Aldir Blanc, de incentivo à cultura, é do governo federal, né? E daí cada município administra, mas o repasse é feito pelo governo federal. E a tua é o projeto Meu Primeiro Livro, né? Que é da Prefeitura de Itajaí. Isso, Fundação Cultural, Prefeitura. Foi uma inscrição, né? Aí a gente passa por uma triagem e ali alguns autores acabam conseguindo um valor para subsidiar a publicação, isso, né? Então, logicamente que como vocês já trabalham com isso e já tiveram esse recurso público, sabem que o incentivo público é essencial, né? Sem o incentivo público fica muito mais difícil, né? Público e privado, né? Porque, por exemplo, uma lei Rouanet, né? Ou o próprio Programa de Incentivo à Cultura dos Estados, né? Que é por ICMS, né? Rouanet, Imposto de Renda, e o PIC aqui no estado de Santa Catarina é ICMS, né? Tem outras também, né? Via IPTU. Então, todas as leis de incentivo, né, acabam revertendo um percentual que é muito microscópico do imposto que vai para os governos estaduais, federais ou municipais para a cultura. E a gente, como a arte, né, é um produto que você não consegue industrializar, o próprio artista acaba via todo um processo, né, bem complexo e burocrático, acaba conseguindo acessar essa verba para poder e é uma verba tornar os seus produtos culturais assim acessíveis ao público e de forma gratuita, que é o grande questão, né? No caso do meu primeiro livro, os livros vão para parte deles vai para a escola mesmo, né? Sim, a gente tem uma porcentagem da edição que vai direto para a Fundação Cultural e a Fundação Cultural coloca nas escolas. No meu caso, o livro foi feito com o intuito de ter distribuição gratuita, então eu já estou colocando em outras escolas, né? A gente está fazendo agendamento para fazer leitura nas escolas, a contação da história nas escolas, por esse incentivo, né? Sem esse incentivo, talvez o livro nem sairia, ou fosse um livro somente digital, mas foi para mim fundamental, foi uma realização conseguir colocar esse livro no papel. E você falou também, Bel, no caso, não apenas o incentivo público, mas também aconselhar as empresas e ao capital privado a também ajudar nesse financiamento. Por quê? Porque cada centavo que se investe nisso, olha o tamanho do benefício que traz. Não apenas para o artista, que é remunerado pelo seu trabalho e tal, porque é um trabalho, mas também para o benefício de ganho público mesmo, da sociedade, né?
O retorno é comprovado economicamente, né? Tem toda a planilha de cálculos, isso está disponível assim, para cada R$1 que é investido em cultura, o retorno para o local vai a R$10, R$20, em todos os desdobramentos, em todos os produtos e serviços que envolvem um investimento cultural. E não apenas esse capital financeiro, esse ganho financeiro mesmo, mas falando de um ganho que vai além disso, né? Que é o ganho social mesmo. Sim. E a empresa, assim, por exemplo, se ela tem R$100 mil para pagar de imposto de renda, por exemplo, isso não faz diferença para ela se ela pega 1% disso e reveste para a cultura. As contas dela vai continuar pagando aquele igual, só que 1% daquilo, em vez de estar indo para os cofres públicos, vai ser repassado para um projeto cultural. E ela ainda vai ganhar uma notoriedade, publicidade, todo um marketing e um trabalho de responsabilidade social em estar incentivando um produto cultural. Exatamente. Mas também o incentivo público direto, como é, por exemplo, do projeto Meu Primeiro Livro, que é um incentivo direto, ele é direto, ele vem do próprio cofre público diretamente do município, também é essencial, né? Porque sem isso, olha quantos artistas não teriam a condição, por exemplo, que você teve. Claro, com certeza. É essencial. Agora foi aberto um novo edital, né? E eu acho que as pessoas precisam mesmo participar, quem tem uma ideia tem que se inscrever, porque a inscrição tem várias coisas, não é tão burocrático, né? Tem que seguir o passo a passo, encaminhar o livro que está escrito e você tem ali a verba para administrar, para fazer o livro. Aí você vai escolher, né? Nós estávamos falando como é que você vai fazer o livro. Você vai fazer ele de capa dura, não vai ter capa dura, vai procurar uma editora, vai direto numa gráfica, vai ter condições de fazer uma editoração. É você que administra o livro do início ao fim. Aí eu acho isso super interessante. E, bom, o teu eu sei que vai ser distribuição gratuita, esse agora, né? O teu tem venda? Teve todo o percentual de distribuição gratuita e tem o percentual de venda a preço de custo direto com a escritora. Direto com a escritora. Ou com o ilustrador, que também tem um percentual dele. E aí, no caso... Ou com a editora, que também ficou com um percentual. Aí, no caso, dá para te procurar no Instagram? Diretamente pelo Instagram e... Bel com 2 L's, Bel Bandeira Books. Bel com sino, né? Bel com 2 L's. Bel Bandeira Books, para conversar também sobre o livro, para espetáculos de contação de histórias, para incentivar projetos também. Estou com um projeto Escola Criativa na Lei Rouanet, agora em fase de captação. Então, uma fase bem importante, assim, né? De estar conversando com as empresas para a captação de recursos. Assim. E é para a circulação de espetáculos de contação de histórias e mediação literária nas escolas públicas. Olha que projeto muito bom. E falando, esse é um projeto que você tem, que não é exatamente de escrita, mas já tem... Mas o livro também, tem distribuição do livro, também vai A Noite Sem Fim e vai o espetáculo de contação de histórias Como Surgiram os Seres e as Coisas, que é um outro espetáculo meu. Mas a pergunta que eu faço para ambas agora é, já tem novas ideias fermentando para novos livros para o público infanto-juvenil? Eu tenho 2 livros, né, que são Sequência da Lilá. Mas esse já está escrito, eu quero saber de outros projetos. Eu tenho um outro livro que foi escrito em relação a processo de economia, de água, de recursos hídricos. Esse não foi feito, né? Eu fiz em casa, imprimi, eu tenho ele pronto, mas não foi para edição ainda, né? Não tenho um projeto de fazer o lançamento, mas eu tenho esse também, que é direcionado para o público infantil e para o que eu trabalho, né? Que eu trabalho em uma empresa de água, então ele é para exatamente a parte de como economizar esse recurso tão importante. É desde pequenininho, né? É desde pequenininho, é super importante. As crianças ficam super envolvidas, né, no processo.
É bem interessante. E você está com alguma outra ideia de livro, alguma coisa pululando nessa cabecinha criativa? Tem algumas coisas escritas que eu gostaria de publicar. Poemas? Tem poesias para adultos, inclusive, Ué, que é só para adultos. Tem infanto-juvenil também. Mas eu penso, como artista, eu penso no livro vinculado à contação de histórias e à mediação literária. Eu não me vejo muito assim... Só como esse escritora? Lugar, Nessa caixinha, escritora. Porque eu gosto de caminhar eu junto com a obra de uma forma mais ampla, assim, sabe? E eu gostei muito disso, de estar com o espetáculo e do livro caminhando junto. Então, eu preciso casar essas duas coisas. Isso me interessa, assim, dentro da minha gestão artística, casar os dois Então, é aí, ó, importante. quiser conhecer o trabalho da Bel Bandeira, Bel Bandeira Books. Vai lá no Instagram dela. E você, Sara? O meu Instagram é @saragabrieladesigner e tem o Instagram da Lilá também, que está começando a caminhar, lilá.e.o.sorriso. Esse vai complicar. Lilá e o sorriso. Lilá e o sorriso. Isso. E eu quero primeiramente agradecer ambas por estar aqui, pelo trabalho que vocês fazem e agradecer ao público também que nos acompanhou nessa nossa conversa gostosa aqui, que infelizmente, a gente tem que terminar. Amei o trabalho de vocês, amei. Gratidão. Obrigada. Obrigada a vocês. Até a nossa próxima conversa cultural.